Olá, sabe, é curioso pensar como foi que a gente saiu de um mundo governado por reis com poder absoluto para chegar no nosso, onde o debate sobre o tamanho do Estado está em todo lugar, né? É exatamente essa história que a gente vai desvendar hoje, a evolução do liberalismo. Uma ideia que, olha, não só moldou o mundo como a gente o conhece, mas que continua sendo o centro de muitas das nossas maiores discussões. Então, vamos lá. Como é que essas coisas todas se conectam? Reis com poder divino de um lado, mercados que se regulam sozinhos do outro e um Estado que intervém em tudo. Parece uma confusão, né? Mas é justamente essa jornada que a gente vai fazer aqui, seguindo o rastro de uma das correntes de pensamento mais importantes da história. E o nosso roteiro está bem aqui. A gente começa com um problema lá do início, a tirania, passa pela primeira grande solução liberal, depois a crise dessa solução, a reação super forte que vem em seguida, e claro, o que tudo isso significa para a gente hoje. É uma história de ação e reação que dura, olha, mais de 300 anos. Ok, nosso ponto de partida é o antigo regime. Vamos imaginar uma Europa, onde os reis mandavam em tudo e em todos, com poder que se dizia vir de Deus. Um poder total, sem limite, numa sociedade super dividida. Era esse o problemão que precisava de uma solução. E a solução apareceu na forma de uma verdadeira revolução de ideias. O Iluminismo, que ficou conhecido como o século das luzes, trouxe uma ferramenta radical para a mesa, a razão. A ideia dos pensadores iluministas era simples. Em vez de só aceitar a tradição de cabeça baixa, a humanidade devia usar o pensamento crítico para entender e principalmente para melhorar o mundo. E agora vamos ver como uma coisa levou a outra. As ideias do iluminismo não ficaram só no papel, na filosofia. Elas foram transformadas num projeto bem concreto, tanto político quanto econômico, que a gente conhece hoje como liberalismo clássico. Era basicamente a receita de bolo para construir uma sociedade nova, baseada na liberdade. E no coração desse projeto tem uma figura central, John Locke, considerado por muitos o pai do liberalismo. Ele veio com uma ideia que, para a época, era bombástica, a de que todo mundo já nasce com direitos naturais, vida, liberdade, propriedade. Isso não era um presentinho do rei, não. Era algo que já nascia com a pessoa. E o governo? O papel dele era só proteger esses direitos. E se não protegesse, o povo tinha todo o direito de reagir. Mas ok, como garantir que esse novo governo também não virasse uma tirania? Aí entra Montesquieu com um plano brilhante. Ele propôs dividir o poder do Estado em 3 partes independentes: o legislativo, o executivo e o judiciário. A ideia era simples, mas muito poderosa. Um poder controlasse o outro. E a economia, como ficava? Adam Smith defendia que a liberdade também devia reinar ali. Para ele, se cada pessoa buscasse o seu próprio interesse, uma espécie de mão invisível ia guiar o mercado para o bem de todo mundo. E qual era o papel do Estado nisso? Mínimo. Era a famosa filosofia do laissez-faire, que em bom português quer dizer deixa fazer. Por um bom tempo, esse modelo pareceu a resposta para tudo. Mas, lá no comecinho do século XX, o projeto liberal encontrou seu maior desafio. Aquela promessa de prosperidade que se regulava sozinha acabou virando uma crise gigantesca, mostrando um novo ponto fraco no sistema. O ponto alto dessa crise foi a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. A Grande Depressão que veio depois abalou completamente a fé no mercado que se virava sozinho. Bancos quebraram, o desemprego foi lá para cima e a pobreza se espalhou pelo mundo todo. A tal mão invisível parecia ter sumido do mapa. A resposta para essa crise toda foi uma mudança radical. É aí que surge o Estado de Bem-Estar Social, baseado nas ideias de John Maynard Keynes. E o que é mais fascinante aqui é o contraste. Foi uma tentativa de corrigir a falha gigantesca do mercado. E para isso, o pêndulo foi com tudo para o outro lado. Se antes a ordem era Estado mínimo, agora a conversa passou a ser Estado máximo. Um Estado que intervém, que regula e que investe para garantir emprego e evitar novas catástrofes. Esse modelo de bem-estar social foi o que dominou depois da guerra, mas na década de 70 ele também entrou em crise. Inflação alta, crescimento baixo, ou seja, a solução para a crise de 29 acabou criando um novo problema. E isso abriu a porta para uma contra-revolução poderosa, que queria resgatar os ideais liberais, só que de um jeito ainda mais radical. Essa nova solução ficou conhecida como neoliberalismo, e a cartilha de como aplicá-lo ficou famosa como Consenso de Washington. A resposta para a crise do estado de bem-estar não foi só um ajustezinho, foi outra correção drástica. O Estado tinha que encolher.
A ordem agora era privatizar tudo, desregulamentar a economia e abrir os mercados. O pêndulo estava voltando com força total. E para dar um rosto para essa nova ideologia, poucas pessoas são mais simbólicas que o presidente americano Ronald Reagan. Essa frase dele resume perfeitamente a crítica neoliberal ao estado de bem-estar. Na visão deles, esse modelo não era uma rede de segurança, mas sim um sistema que incentivava a dependência, era ineficiente e tirava a responsabilidade de cada um. E lá do outro lado do Atlântico, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher tinha a mesma opinião e uma abordagem tão dura quanto. Essa frase, dita num contexto de dívida de países em desenvolvimento, deixava o recado bem claro. A disciplina de mercado era soberana e ponto final. Mesmo que isso significasse vender os ativos do país. Então, chegamos ao ponto principal. O que aconteceu quando essas ideias saíram da teoria e foram para a vida real? Porque uma coisa é o plano, outra bem diferente são os resultados, que geraram debates acalorados e consequências profundas que a gente sente até hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, essa agenda neoliberal apareceu com muita força nas privatizações. Nos anos 90, mais de 100 empresas que eram do Estado foram vendidas. Foi um processo que mudou completamente a cara da nossa economia e que gera discussões fortíssimas até hoje. E aqui a gente vê um resumo das principais críticas a esse modelo. No Chile, que foi um dos pioneiros, houve um desmonte de serviços públicos essenciais. Em vários países do sul global, as políticas foram acusadas de aumentar a dependência. E no mundo todo, um dos resultados mais claros foi o crescimento da desigualdade. Quem defendia dizia que eram medidas duras, mas necessárias. Já os críticos apontam um altíssimo custo social. Isso tudo nos traz de volta para o agora. A história não terminou, né? As crises do século XXI, desde a financeira de 2008 até a pandemia mais recente, reabriram com tudo o debate sobre qual é o papel ideal do Estado e do mercado. A questão do equilíbrio certo continua totalmente em aberto. No fim das contas, essa jornada que a gente fez é a história de um pêndulo, do estado mínimo para o máximo e de volta para uma nova versão do mínimo. Cada modelo surgiu como uma solução radical para os problemas do modelo anterior. Só que ao tentar corrigir demais, acabou criando seus próprios desafios, muitas vezes inesperados. E assim a gente termina com uma pergunta que fica no ar. Diante dos problemas gigantescos que a gente tem hoje, como a crise do clima ou a desigualdade social, como é que se encontra o equilíbrio? Qual é o ponto certo entre liberdade e segurança para o nosso tempo? A história nos mostra as tentativas do passado. Definir a resposta para o futuro, bom, esse é o nosso desafio.